O Guerreiro Silencioso ou Valhalla Rising é um filme britânico-dinamarquês lançado em 2009, protagonizado por Mads Mikkelsen, que sem falar uma única palavra consegue passar diversas emoções. É também uma história brutal, violenta, sanguinolenta e vazia, muito vazia. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre O Guerreiro Silencioso, obra de Nicholas Winding Refn, que é responsável desde Drive até O Demônio de Neon. Geralmente é um diretor que trabalha muito com histórias e personagens contemporâneos, e aqui ele vai pro período medieval, ele vai para mais de 1000 anos no passado, lá no norte, lá na Escócia, lá na região que os vikings predominavam, mas essa predominância estava diminuindo cada vez mais nessa história aqui. Bem, só avisando vocês que tem notado alguma coisa de diferente, sim, o Refúgio Cult está em reforma, eu me mudei recentemente, tá vindo um cenário novinho, lindíssimo, é o cenário mais bonito que a gente já teve aqui no Refúgio, então peço só um pouquinho de paciência que vai compensar, vão ser só alguns videozinhos com cenário improvisado. Bem, o filme é dividido em partes. Na parte 1 a gente já é apresentado para o nosso protagonista, feito pelo Mads, né, conhecido aqui como One Eye. Ele é mudo, cego de um olho, tem uma baita de uma cicatriz em um dos olhos. Um cara melancólico, triste, né? Mas um cara extremamente habilidoso, forte, né? Um guerreiro ali que não brinca com ele não, que ele vai arrancar, né, a sua cabecinha, mas ele está preso, tá? Ele está mantido ali por um pessoal que usa esse guerreiro habilidoso para fazer lutas, apostas, ganhar recursos, etc. Eles estão ali no meio das montanhas geladas, né? O pessoal tá com frio e esse personagem é deixado como? Sem camisa, né? Fala, ó, você vai sofrer para você ficar com raiva e você acabar com os inimigos e a gente ganhar em cima, né, das suas habilidades. Acompanhamos essas lutas brutais ali já de início, né? O personagem que já é usado ali como uma espécie de cão de briga. Porém, as coisas vão mudar quando o caminho desse personagem do One Eye se cruzar com guerreiros vikings, guerreiros nórdicos convertidos ao cristianismo, que estava chegando mais e predominando mais naquelas regiões. Personagens esses que estão em busca da terra sagrada, da Holy Land, da Jerusalém e com várias promessas, né, de glórias e glórias. E aí, onde será que o One Eye, esse lobo solitário, esse cara violentíssimo, cabe dentro dessa história? To the Holy Land, we ask you, Lord. Bem, O Guerreiro Silencioso, se tem uma coisa que define esse filme, é sim uma obra contemplativa, tá? É uma obra que observa os seus personagens mesmo em silêncio, até porque o protagonista literalmente não fala um pio, né? E aqui a gente tem um dos maiores benefícios desse filme, que é a atuação do Mads Mikkelsen, tá? Ele consegue passar as dores, o tormento desse personagem, ele tem essa vibe triste, essa vibe melancólica, mas na hora da raiva, na hora da fúria, ele também brilha, né? Então ele tem essa complexidade, mais uma vez, muito pela entrega do ator. Outra coisa que chama a atenção do filme é o seu aspecto visual deslumbrante, né? A direção do Nicholas Winding Refn, que explora esses ambientes tanto de uma forma colossal, né? De uma forma macro, como também ele acompanha a jornada daqueles personagens muito próximo a esses personagens, utilizando muito câmera de mão mesmo, como se a câmera tivesse, né, literalmente como um companheiro de viagem para aqueles caras ali. E ainda no aspecto de visual do filme, como é uma obra do Nicholas, quem conhece esse diretor sabe que ele é obcecado por cores, cores fortes, cores diferentes em uma obra só. Aqui talvez seja a obra mais escassa de cores,
por conta do contexto da época, de se tratar de uma obra medieval, etc., mas ainda assim a presença das cores e cenas é muito importante, né? O vermelho, o sangue, em alguns momentos, em algumas visões, por exemplo, além de chamar muita atenção, simboliza, né? Reforça, melhor dizendo, o aspecto de violência, mas você também tem um cinza que é predominante, você tem o azul trazendo a frieza ali daquele lugar, sem contar a neblina que toma conta de muitos momentos ali do filme e consegue trazer um ar de claustrofobia também. E aí nós vamos para as questões que para mim não deixam o Guerreiro Silencioso brilhar, não deixa ele falar mais alto, com perdão do trocadilho, desculpem. Mas o que acontece é que existem temas interessantes, premissas interessantes, como a questão da fé, da religião, do cristianismo chegando para aqueles vikings, chegando para aqueles povos nórdicos, e essa questão da fé cega e de matar quem tiver na frente que eles considerarem profanos. E como um personagem, no caso o One-Eye, o protagonista, que parece não pertencer a nada, a gente não sabe muito sobre aquele cara, né? Ele pode se adequar ou não naquelas crenças junto àqueles caras. Bem, a gente tem esses argumentos que acabam sendo reduzidos a poucas frases prontas, frases repetitivas, e se apoia demais na contemplação de imagens e no silêncio dos seus personagens, né? A gente já sabe quem eles são, a gente já sabe que eles estão indo lá para a Terra Prometida, por exemplo, mas preencher as várias lacunas dessa jornada durante as quase 1h30 desse filme é que é a grande dificuldade desse filme. Vocês sabem que eu não me importo quando uma obra é contemplativa, mas ela existe substância, propósito. O próprio tédio é uma coisa, né? Dos personagens que muitas vezes é importante ter uma calmaria para explorar certas coisas, e aqui tem excessivamente, demasiadamente, né? Não tem importância você ter isso até certo ponto, mas parece, o Nicholas Winding Refn, inclusive, é um dos co-roteiristas do filme, né? Então parece que faltou mesmo material, parece que faltou mais texto, mais argumentos para desenvolver melhor aquelas situações e aqueles personagens. Definitivamente o filme não perderia com isso, ele ganharia mais propósito. E aí você ter contemplação para tapar buraco, ou vazios ali do filme que não levam a lugar nenhum, né? Definitivamente são jornadas que ao fim você fala: tá, tô me segurando aqui também pra não falar muita coisa, daqui a pouco a gente debate mais na parte com spoilers também. E eu entendo, tá, de verdade, quando o diretor ele quer fazer coisas minimalistas na sua obra, né? Aí no caso, até na trilha sonora, que é um componente bem minimalista aqui, né? Você tem ali no fundo uns ruídos, algumas coisas bem sutis e no máximo alguns tambores, algumas batidas, só que abafadas, mais graves no fundo, que é um negócio que tá distante, sabe? Mas é a trilha rolando de uma forma que não invada muito, né, aquela obra contemplativa que a gente tá assistindo. Mais uma vez, tá? Não é sobre usar essas coisas com mais sutileza, é sim abusar dessa sutileza demais e no fim ficar aquele sentimento oco, sabe? Que é isso, aqui você tem uma questão filosófica, existencial dos personagens, de suas transformações ou do mistério sobre os seus passados e seus futuros, mas que por conta dessas ausências, né, de trabalhar um pouco mais, ou bem mais, eu diria, esses textos, acabam ficando só na promessa, só no superficial, silencioso, até demais. Então, com isso, eu dou uma nota 5.5 pro Guerreiro Silencioso. Um filme visualmente deslumbrante, que tem um protagonista ali imponente, marcante em tela, e que tem sim os seus momentos de brutalidade. Meu amigo, tem momento de gore, que tem um ou dois, que realmente os caras capricham, tá? Seria até mais legal se eles tivessem usado um pouco mais também desse recurso. Usaram demais de certos elementos e desses que são legais e que poderiam agregar ali aquela jornada, deixaram também passar, enfim. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco.
Bem, o Onai consegue, um certo dia andando pelas montanhas, se livrar ali das suas amarras, né, e passa o rodo nos caras que estavam aprisionando ele ali, né, em uma cena bastante visceral. Inclusive sobra ali, no fim das contas, um careca e o menininho, ele poupa o menininho, até porque o menino tinha uma certa simpatia com o Onai, né, alimentava ele ali, mesmo que com muito pouco. Só que o careca, o Onai, prende ali numa rocha, né, passa a lambida ali no bucho do cara e tira tudo pra fora, meu amigo, ali a gente vê escancaradamente. Aí, por exemplo, ele tira a cabeça de outro, empala ali, deixa, né, um ornamentinho bonitinho pra natureza, quem passar por lá vai saber que o Onai esteve por ali. Detalhe, tá, esse nome do Onai, quem deu mesmo foi o menino, porque, como eu disse, esse personagem ele não fala um A. O moleque olha pra ele e fala, você tem cara de One-Eye, porque você só tem um olho, então eu vou te chamar de um olho. O menininho passa a seguir o Onai, né, e nesse trajeto aí por entre as montanhas ainda, eles se deparam com vários cadáveres ali queimados, mulheres sem roupas e próximas à morte também, e elas estão sendo contidas ali, né, ameaçadas por um grupo de soldados que se auto-intitulam como guerreiros, soldados de Deus, que são vikings, são nórdicos que foram convertidos ao cristianismo. Todo mundo que não concorda com isso, todo mundo que, né, da cultura deles acreditavam em vários outros deuses, Odin, etc, etc, eles, nada disso, né, o negócio agora é outro. E esses caras, né, olham ali pro Onai, inicialmente vão pra cima do cara, só que um deles fala, não, peraí que eu já ouvi falar desse maluco, esse maluco é um cara que já passou a lambida em geral, né, e aí o líder desse grupo fala, quem sabe a gente não pode trazer ele pro nosso lado. O Onai é o seguinte, meu brother, a gente tá indo pra uma tal de terra prometida, onde a gente vai ter riqueza, né, a gente vai ter luxo, vai ter glória. Acho engraçado, agora um parênteses, né, como enfim, eu sei que aqui a gente tá falando de mais de 1000 anos no passado, mas essa coisa de, quero alcançar os céus para ter pura riqueza, né, para ser dono de palácios, faz algum sentido? Isso não entra na minha cabeça, sabe? Tá bom, você querer ser feliz, tudo bem, mas você precisa dessas coisas? Enfim. Bem, eles acabam dialogando ali, inclusive é nesse momento que o menininho dá o nome pro cara, né, de Onai. O menininho também fala, o menino vai criando teorias, vai jogando uns fake news ali, uns negócios sobre o cara, e ele vai aceitando, né, porque ele não consegue falar. E aí ele fala que, por exemplo, o Onai veio do inferno, né? E os caras falam, e tal. E aí um desses caras chegam no Onai e fala, vai com a gente, ajuda a gente a achar a terra prometida, né? A terra sagrada, que os seus pecados serão perdoados, né? Não importa o que o cara fez durante, sei lá, os 40 anos de vida dele. Quando ele chegar lá e ele se ajoelhar e ele temer, aí acabou, né? Esquece. Já tá tudo safe, meu amigo. Bem, todo mundo embarca no navio lá, no barco viking deles, e aí eles vão oceano afora, é água que não acaba mais, entram em neblina, momento visualmente muito legal, e lembrando, tá? O Onai, no decorrer desse filme, ele tem vislumbres do futuro. Rapidinho ali, alguns segundos, geralmente em vermelho, a tela tá em vermelha, ele enxerga coisas que supostamente acontecerão, como por exemplo, ele já tinha enxergado antes no filme, que ele estaria lá nesse barco com os caras. Momento esse que, como eu disse, visualmente é interessante, tem ali uma outra conversinha, só que ele se estende pra caramba, os caras ficam ali um tempão, né? Até rola uma tensãozinha ou outra, mas também rola aquela famigerada repetição pra gente ganhar tempo nessa meiuca aqui do filme. A gente, já meio que surtado, fala, tá bom, vai, caminha, chega logo no lugar. Os personagens já estão surtadíssimos, eles começam a teorizar, esse molequinho, o moleque é que tá fazendo isso, por isso que a gente tá perdido, porque eles ficam com o barco perdido ali na neblina e eles vão pra matar o moleque. O Onai não deixa, acaba matando um deles ali, eles vão pra confrontar o Onai, mas ele fala, não, pera, que esse cara vai matar todo mundo aqui, deixa ele de boa aí.
Dias e dias e dias e dias se passaram, né? Tá todo mundo faminto, todo mundo ali jogado no barco, com sede. O Onai, ele levanta, fala, você quer saber? Eu vou beber essa água aqui agora. Aí ele pega um copão lá de madeira, o cara observando e dando risada, lá, vai tomar água salgada. E o Onai bebe, e bebe, e bebe, e oferece pro cara, o cara, você quer me matar? Né? Aí o cara bebe também e vê que é água doce. Eles estão entrando em um rio, em uma região ali tomada por florestas. Seria aquela a Terra Santa? Que lugar é aquele? Bem, eles navegam mais um pouquinho, chegam em terra firme, mais um mundaréu de árvore. Aparentemente tá tudo vazio, eles embarcam novamente, dão mais aquela ida rio abaixo e de repente um deles ali no barco toma uma flechada, né, morre ali na hora. A flecha, inclusive a ponta dela, era feita de pedra e assim os caras lá concluem que devem ser primitivos ali da região. Bem, sem enxergar o inimigo, eles, né, andam com seu barquinho até mais uma vez chegar em terra firme, num lugar, num lamaçal, numa bagunça ali, e aí o filme entra num momento de transcendência contemplativa, um momento de surto, eu diria, né? Os caras abraçando, ajoelhando, deitando na lama, o Onai empilhando umas pedras ali, tendo espécies de visão. Tem um outro cara que tá deitado na lama, aí vem um outro por cima, né? E começa ali a abusar dele. Desorientados, eles se reúnem novamente, alguns ali todos sujos de lama e tal, de terra. Eles passam dessa vez a acusar, a apontar o dedo pro Onai, falar, ó, ele trouxe a gente pro inferno. Aqui é o inferno. Nós não somos mais os mesmos. E aí alguns do grupo que já tá pequeno, né, vão pra cima do Onai, que acaba com eles ali, ó, facilmente e violentamente também, tá? E aí o Onai e o menininho falam, ó, vambora. Tal, não fala, né? Não o Onai fala, mas eles se entendem, você entendeu, né? Eles adentram a floresta, né? E o líder lá, o carecão, que é o líder do grupo de vikings cristãos, né? Ele continua sonhando com a sua nova Jerusalém. E aí, pouco tempo atrás, os caras estavam falando que ali era o inferno, aí ele já passa a falar que não, que era a terra sagrada, que ele ia fazer riqueza e que não sei o quê. Aí tinha um outro cara todo sujo de lama, e ele falando, ah, você vai ter um papel importante, né, nessa nova Jerusalém. E aí o cara começa a rir da cara dele, tem um outro careca que dá as costas pra ele, fala que vai seguir o Onai. Aí o líder dá uma facada na barriga dele e fala, ó, tu pode ir, tu vai me trair, mas toma esse presentinho aí pra você. E num corte seco ali depois, né, passa 3 segundos que o Onai e companhia tá andando na floresta, eles voltam lá pro líder que ficou pra trás e ele tá tomando já várias flechadas ali em um rio. E eu acho que a nova Jerusalém dele não durou muito, não. Bem, o Onai e o seu coleguinho, o menininho, estão subindo ali um morro, né? O careca tá vindo atrás, o que decidiu acompanhar. Depois surge do nada o filho do líder que a gente acabou de ver morrendo, que estava sumido e reaparece e também passa a seguir o Onai. Quando eles chegam no topo desse morro que eles estavam subindo ali, os caras começam a falar de propósito e tal, o que eles foram fazer ali, falar, ah, queria ficar com meu pai, outro com os meus filhos e tal. E aí, mais que depressa, e aí eu achei um pouco depressa demais, mas enfim, aí faz parte também dessa pouca troca de texto entre os personagens e dessa tomada de decisão repentina e sem muito propósito ali de vários deles, mas os dois que estavam seguindo o Onai, né, eles falam, não, vamos voltar, né? Aí o cara fala, não, eu vou voltar lá pro meu pai, que agora, na altura do campeonato, né, já morreu há muito tempo, ficando depois só o Onai e o menininho. Eles andam mais um pouquinho e dão de cara com os primitivos lá, com a galera que mandava na região, com os donos do arco e flecha com a ponta de pedra. E uns minutos antes, o nosso protagonista, ele tinha tido uma visão rapidinha dele apanhando de um monte de cara. E aí ele entendeu, né? Ele largou as armas dele, se despediu rapidinho ali do menininho, foi andando em direção aos caras e dito e feito, né? Todo mundo se junta ali para acabar com o Onai na paulada mesmo. E já era aí o nosso guerreiro lendário.
O menininho é poupado mais uma vez, né? Eu tô achando que a lenda é esse moleque. Ele tá conseguindo sobreviver de várias enrascadas, né? O pessoal vai embora, deixa ele fica encarando ali, né? A água, a imensidão da água, numa cena, inclusive, bem bonita. Se tem um negócio que esse filme não peca, é o quão bonitos são as cenas, a ambientação, o visual, as cores e tal. E aí a última cena é a neblina, que sempre também toma conta ali dos cenários, né? E nessa neblina a gente vê formando o rosto do nosso protagonista, o Onai, fim de O Guerreiro Silencioso, que manteve a sua promessa até o fim. Sim, esse cara não falou um pio. Agora, brincadeiras à parte, tá? É o típico filme que eu realmente lamento de não ter gostado muito, na verdade, não ter gostado bastante até. Fica muito na promessa, porque é aquele tipo de produção, de narrativa mesmo, que eu acho que poderia ser muito melhor explorada, que tinha oportunidades ali no meio de deixar essa história, esses personagens, esses dilemas que até estão propostos ali, mas eles não ganham urgência, não ganham importância suficiente, sabe? Mas enfim, essa é a minha opinião. O que você acha de O Guerreiro Silencioso? Você já ouviu falar desse filme? Você já assistiu? Lucas, eu gosto pra caramba por causa disso. Lucas, eu não gosto por causa daquilo. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.